quando a ausência de alguém grita mais alto do que qualquer palavra. Sobre a dor silenciosa da rejeição e os caminhos que ela abre dentro de nós. Há uma dor que não sangra, não aparece em exames, não tem nome nos laudos médicos, não deixa marca visível no corpo, mas devasta. É uma dor que mora no momento exato em que você percebe que foi esquecido, que não foi chamado, que a conversa aconteceu sem você, que a vida das pessoas que você amava continuou e a sua ficou suspensa, esperando por uma atenção que nunca veio. É a dor da rejeição. E ela é real. Tão real quanto qualquer fratura, tão intensa quanto qualquer queimadura. E os estudos de neurociência já provaram isso. O cérebro processa a exclusão social nas mesmas regiões onde processa a dor física. Não é fraqueza sentir isso. Não é drama. É o seu sistema nervoso gritando que algo que você precisava, algo essencial à sua sobrevivência emocional, foi tirado de você. Ninguém te disse que ia embora. Simplesmente foi. E você ficou lá, relendo mensagens antigas, tentando entender em qual momento deixou de importar. E essa é a crueldade particular da rejeição. Ela raramente vem anunciada. Ela chega no silêncio de uma resposta que não veio, na risada de um grupo que você ouviu de longe, no convite que nunca chegou, na frieza progressiva de alguém que um dia foi seu mundo inteiro. Ela chega devagar, e quando você percebe, já está completamente sozinho dentro de uma sala cheia. Existem pessoas que carregam essa ferida com uma profundidade que poucos compreendem. Para elas, ser deixado de lado não é apenas um episódio desconfortável, é uma confirmação. A confirmação de tudo aquilo que a vida já tentou ensinar a elas desde cedo, que elas são descartáveis, que não merecem ser escolhidas, que mais cedo ou mais tarde todos vão embora e que talvez a culpa seja delas. Essa ferida não nasceu de uma única situação. Ela foi construída ao longo do tempo, tijolo por tijolo, no pai que nunca estava presente de verdade, na mãe que amava com condições, no amigo da infância que virou inimigo da noite para o dia, no primeiro amor que prometeu ficar e desapareceu sem explicação. Cada rejeição que não foi elaborada, que não foi cuidada, que foi engolida em silêncio porque não podia demonstrar fraqueza, virou camada. E essas camadas, com o tempo, formam uma armadura tão pesada que a pessoa nem percebe mais que está usando. O que acontece por dentro? Quando alguém com essa história é rejeitado novamente, por um amigo que some, por um parceiro que larga, por um parente que exclui, por um trabalho que descarta, não é apenas a situação presente que dói, é a vida inteira que dói ao mesmo tempo. É como se todas as rejeições anteriores acordassem juntas, num coro ensurdecedor, repetindo a mesma mensagem cruel. Você não é bom o suficiente para ser amado. E aí começa o que ninguém vê de fora, mas que por dentro é uma guerra civil. Alguns explodem, a dor vira raiva, a raiva vira ódio, o ódio vira palavras que destroem pontes, atitudes que afastam exatamente quem poderia ajudar. É o mecanismo mais primitivo de defesa que existe, machucar antes de ser machucado, atacar para não precisar sentir o quanto dói, gritar, eu odeio você, porque eu precisava tanto de você. Parece impossível de dizer sem se despedaçar completamente. Mas há os que não explodem, há os que simplesmente desaparecem. Do dia para a noite somem, bloqueiam números, saem dos grupos, abandonam lugares que amavam, se afastam de pessoas que um dia foram importantes. Não por frieza, mas por sobrevivência. Porque ficar perto dói demais. Porque cada olhar, cada conversa, cada ambiente que compartilharam com quem os rejeitou é uma faca girando numa ferida aberta. E a única forma que encontraram de parar de sangrar foi desaparecer. Existe um tipo de silêncio que não é paz. É o silêncio de quem desistiu de ser ouvido, de quem tentou tantas vezes que o cansaço virou parede. E há ainda um terceiro caminho, talvez o mais perigoso de todos, porque é o mais invisível. São as pessoas que não explodem, não desaparecem, mas fecham por dentro.
Continuam presentes fisicamente, continuam respondendo mensagens, continuam indo trabalhar, continuam sorrindo nas fotos, mas por dentro, uma parte delas vai morrendo devagar. Cada rejeição não processada vira mais um tijolo no muro que constroem entre elas e o mundo. E esse muro, que começa como proteção, acaba virando uma prisão. Essa prisão tem muitas formas. Para alguns, ela se chama depressão. Aquela sensação de que nada vale a pena, de que o esforço não leva a lugar nenhum, de que o mundo é cinza e vai continuar cinza. Para outros, ela é ansiedade, a vigilância constante, o alerta permanente, o medo que antecipa a próxima rejeição antes que ela aconteça, tornando impossível confiar, aproximar, amar. Para alguns, ela se manifesta em comportamentos que machucam o próprio corpo. Porque quando a dor emocional se torna muito grande e não encontra saída, o organismo busca qualquer forma de aliviar, mesmo que seja uma forma que destrói. O que ninguém conta é o quanto essas pessoas, em geral, são as que mais amam. São as que se doam demais, que fazem demais, que ficam demais, justamente porque sabem o que é a dor de ser deixado e fariam tudo para que os outros não sentissem o mesmo. São as que lembram de cada detalhe do que você disse num dia qualquer. As que aparecem quando você está mal, mesmo que ninguém tenha pedido. As que amam com uma intensidade que assusta, porque para elas, amar sempre teve um prazo de validade. Então amam como se cada momento fosse o último. As pessoas que mais temem o abandono são muitas vezes as que mais ficam. As que seguram a mão mesmo quando dói. As que perdoam mais vezes do que deveriam. As que ficam esperando, porque aprenderam que amor é sinônimo de espera. E é exatamente por isso que quando são rejeitadas, o colapso é tão profundo. Porque elas não apenas perderam uma pessoa, perderam a prova de que eram amáveis, perderam a evidência de que valiam a pena. E sem essa evidência, voltam para a narrativa mais antiga que conhecem, a que foi escrita quando eram muito pequenas e não tinham como questionar. A de que o problema é elas. Mas aqui é onde precisa ser dito com toda a clareza possível, com toda a força que as palavras permitem. Essa narrativa é uma mentira antiga, uma mentira aprendida, uma mentira que foi repetida tantas vezes que se transformou em verdade, mas ainda assim, uma mentira. O fato de que alguém foi embora não prova que você não merecia que ficasse. O fato de ter sido excluído não prova que você não merecia estar incluído. O fato de ter sido trocado não prova que você valia menos. Prova, muitas vezes, apenas que a outra pessoa não tinha a capacidade, a maturidade ou o cuidado necessário para reconhecer o que tinha diante de si. Reconhecer isso não é fácil, não acontece da noite para o dia. Não basta ler uma frase bonita ou ouvir um conselho bem-intencionado. É um trabalho lento, doloroso, necessário, o trabalho de voltar para dentro de si e começar a reescrever a história, de questionar cada eu não presto e perguntar, quem me ensinou isso? De olhar para cada rejeição do passado não como uma sentença, mas como um evento que aconteceu e que por mais que tenha doído, não define quem você é. Se você está lendo isso e se reconheceu em algum trecho, na raiva que não entende de onde vem, no desaparecimento que vira hábito, no fechamento que vai engolindo tudo, saiba que o que você sente tem nome, tem origem e tem caminho. Você não está com defeito, você está ferido. E feridas, mesmo as mais antigas, mesmo as que já viraram cicatriz grossa, podem ser cuidadas. Não para que a dor desapareça como se nunca tivesse existido, mas para que ela deixe de ser a única coisa que dirige a sua vida. Buscar ajuda não é fraqueza, é o ato mais radical de amor próprio que existe. É dizer para si mesmo, eu importo o suficiente para ser cuidado. Eu mereço entender por que dói tanto. Eu mereço aprender a ficar comigo mesmo sem que isso seja um castigo. Um terapeuta, um psicólogo, um grupo de apoio não são lugares para quem está louco, são lugares para quem está humano, para quem carrega mais do que foi feito para carregar sozinho. E se você conhece alguém assim, alguém que explodiu em você sem motivo aparente, alguém que sumiu de repente, alguém que parece estar em todo lugar mas não está em lugar nenhum, antes de julgar, considere talvez essa pessoa não esteja te rejeitando. Talvez ela esteja se protegendo da única forma que sabe.
Talvez ela precise, mais do que qualquer coisa, de alguém que quebre o ciclo e diga: eu estou aqui. Pode ser você. Não vou embora. A rejeição deixa marcas, mas não precisa deixar ruínas. Entre a dor de ter sido deixado e a liberdade de aprender a ficar consigo mesmo, existe um caminho. E ele começa no momento em que você decide que a sua história merece um final diferente do que lhe ensinaram a esperar. Pastor, escritor e psicanalista Luiz Rissetto.